Mateus capítulo 12, do 1 ao 8, e depois Mateus capítulo 15, também do 1 ao 8. A palavra de Deus diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. No capítulo 15, do versículo 1 também ao versículo 8, a Bíblia diz: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor nos deixou, por toda a direção que podemos tirar dela. Palavra viva para a nossa vida, vida para nós, meu Deus, direção para nós podermos nos guiar. A tua palavra, nosso alimento, é o que nós queremos ouvir essa manhã. Não os homens com filosofias e doutrinas, mas a palavra que sai da tua boca. Não as tradições dos homens, mas sim a palavra de Jesus. Que ela nos alimente essa manhã, transforme a nossa vida, mude o nosso entendimento e o nosso comportamento, principalmente, Senhor. É o que eu te peço, entregando a minha vida a Ti, pedindo a Tua unção, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, no poder do Espírito Santo eu possa ministrar a Tua palavra, para que seja eficaz a ministração da Tua palavra. Assim te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, a gente tem muitas vezes falado à igreja sobre a unidade do corpo de Cristo. Hoje é um dia da ceia, de celebrarmos a ceia, e a ceia nos remete à unidade. A ceia é símbolo de comunhão, não é? Comum, união. Há uma união comum entre nós em torno da mesa do Senhor, porque todos juntos nos lembramos dele, o fazemos em sua memória. E Jesus orou, intercedeu pelos seus discípulos para que eles fossem um. Ou seja, Jesus deseja que haja unidade na igreja, que as pessoas se entendam, que as pessoas se ajudem, que as pessoas comunguem umas com as outras. Esse é o símbolo também da ceia que estamos aqui praticando daqui a pouco. Então, Jesus trabalhou muitas vezes pela unidade, ensinou seus discípulos a unidade, apartou desentendimentos entre eles, repreendeu quando era necessário repreender por causa da unidade. E na oração de João capítulo 17, a oração que ele faz pelos seus discípulos, o desejo dele é que eles fossem um, assim como ele e o Pai também eram um. E unidade, irmãos, nós temos dito à igreja que ela só é possível realmente se tivermos humildade entre nós, para entender o outro como superior a nós mesmos, como diz a palavra de Deus, e com espiritualidade,
para que a gente experimente como igreja um crescimento sadio. Veja, tudo que muitas vezes queremos, especialmente até os pastores, é que a igreja cresça. Queremos uma igreja grande, mas para quê? O que adianta uma igreja grande se não há unidade entre as pessoas? Se as pessoas não se conhecem ou não se importam umas com as outras. Isso não é o padrão de igreja. Jesus não definiu um tamanho certo para a igreja. A igreja que iniciou em Jerusalém, numa só noite, adicionou 3.000 discípulos, né? 3.000 pessoas. Hoje, uma igreja com 3.000 pessoas é uma igreja grande? O que você acha? É uma igreja grande. A igreja de Jesus começou grande, mas havia unidade entre eles. O que a Bíblia narra é que eles se amavam e se ajudavam mutuamente. Então não é o número que importa, mas o relacionamento entre essas pessoas é que realmente qualifica uma igreja como grande aos olhos de Deus, e nem sempre ela é grande aos olhos de nós, dos homens, não é? Então, irmãos, uma conclusão que eu chego é que o que eu estou dizendo a você, eu imagino que a gente concorda com isso. Você concorda com o que eu estou falando aqui? Que é bom que a igreja seja unida, que é bom que a gente se ame. Alguém discorda disso? Não quero não, pastor, quero chegar aqui e dar um chute na canela de alguém. Não, né? Ninguém quer isso, né? Eu imagino que todos nós concordamos que isso é um objetivo. Mas também todos nós concordamos que isso é difícil. Não é ou não é, irmãos? É difícil porque a gente tem pensamentos diferentes. Apesar de crermos no mesmo Deus, temos o que chamamos, eu não gosto muito dessa palavra, temperamentos, né? Porque temperamentos, por que eu não gosto muito? Porque isso às vezes se torna desculpa para muitos erros, né? Você, ao invés de assumir um pecado, você bota a culpa no temperamento. Eu sou irado, eu sou sanguíneo, né? Porque é o temperamento. Não, você é pecador, é isso que você é. Você não é sanguíneo, né? O sanguíneo é um pecador. O amém não foi dito agora, né? Está cheio de gente sanguínea aqui que não voa no meu pescoço. Mas é o que é verdade da Bíblia, né? Não existe esse temperamento. O que existe são pecados. Pecados de más práticas, de maus comportamentos da nossa parte. Então, apesar da gente concordar que isso é o objetivo, a gente tem dificuldade nessa área da unidade. E não deveria ser assim, porque afinal de contas somos nós todos cristãos. Como cristãos, nós somos pessoas boas, amáveis, mansas. Somos? Não somos. Deveríamos ser, mas não somos. A gente pode olhar um para o outro e dizer, bom, como é que pode, né, alguém não se dar bem com essa pessoa? Pessoa tão boa, pessoa tão calma. Pastor Manuel, olha que maravilha. Homem tão bom, tão calmo. Olha a aura dele, você senta do lado dele, você sente paz. Como é que pode alguém não se dar bem com uma pessoa assim? Nós olhamos uns para os outros às vezes, né? E pensamos dessa forma, uma pessoa tão boa. Eu sou uma pessoa tão boa. Isso é o pior. É quando a gente pensa de nós mesmos, né? E o nosso julgamento a nosso próprio respeito é sempre muito elevado. Você se olha no espelho e diz, eu sou lindo. Eu acho que você é cego. Eu sou maravilhoso. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu sou uma pessoa tão compreensiva. Como alguém pode implicar comigo? Como é que alguém pode pensar em me prejudicar? Porque eu só faço bem para as pessoas. Você já fez esse discurso? A gente faz. A gente pensa e se ilude dessa maneira. E por que isso é uma ilusão? Porque nada disso é verdade. Nenhum de nós é bonzinho, mansinho, calminho. Nenhum de nós é essa maravilha toda que a gente vê quando olha no espelho. Então, tudo isso que eu disse até aqui é mentira. Porque nós não somos perfeitos. Pelo menos não o tempo todo. Talvez você fique bonito quando se arruma para o casamento, mas quando você acorda de manhã, você é uma porcaria, né? Então nós não somos bonitos, sorridentes, amáveis, educados, atenciosos,
o tempo todo. Isso não é verdade. A gente tem muitos defeitos. Alguém pode dizer que não? Eu não tenho muitos defeitos, eu só tenho umzinho. Alguém pode falar isso, né? Não, eu não tenho, eu só tenho um defeitozinho. Eu sou presunçoso. É meu único defeito. Só tenho um defeitozinho. Eu penso de mim mesmo mais do que convém pensar. Não, nenhum de nós tem só um defeitozinho. Se tiver aqui alguém que tenha só um defeitozinho, depois me procure, tá? Por favor. Que eu quero saber qual é. Mas, na verdade, nós não temos um defeito. Nós temos diversos defeitos. Mas a Bíblia diz que, apesar dos nossos defeitos, Deus nos amou. Nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nos amou de tal maneira que esse amor nos constrange, porque nos amou quando nós ainda éramos pecadores, defeituosos. Ou seja, o amor de Deus por nós não é pelas nossas virtudes, mas por causa, até posso dizer, dos nossos defeitos. Ele nos amou a ponto de não olhar e ficar reparando nos nossos defeitos. E como eu disse aqui, não são poucos, são muitos. Então, irmãos, Deus não aprova você porque você não tem defeitos. Ele aprova a gente porque Jesus morreu no nosso lugar e levou a culpa dos nossos defeitos. Isso é uma doutrina básica da Bíblia Sagrada. E Deus, apesar da gente pensar até que não, Ele conhece todos os nossos defeitos. Porque Ele conhece até o que a gente pensa, o que a gente faz quando ninguém está olhando. Então Deus conhece todos os defeitos da gente. Mas o grande problema também é que a outra pessoa que conhece todos os nossos defeitos, embora não seja onisciente. O que é onisciente? Que tem ciência de tudo, conhecimento de tudo. Satanás não é onisciente, mas ele conhece todos os nossos defeitos. Como é que ele consegue isso? Ele tem uma internet de demônios. Sabia? É uma internet de demônios. Os demônios se ligam uns aos outros e vão passando as informações. Você não acha maravilhoso a internet hoje? Você publicar uma coisa aqui, alguém lá no Japão está vendo na mesma hora, no mesmo momento? Pois é, Satanás tem uma internet. Ele não é onisciente, mas ele é o Google, entende? Ele sabe tudo sobre você, por causa da sua grande rede de informações. Então, irmãos, o problema é que Satanás também sabe o que a gente faz quando ninguém está olhando. Ele não sabe os nossos pensamentos, mas ele sabe o que a gente faz quando ninguém está vendo. Ele tem informações precisas sobre todas as nossas manias e sobre todos os nossos defeitos. E aí, queridos, o que ele faz com essa informação? Dizem que o bem mais precioso hoje, na época que vivemos, é informação. Informação é mais precioso do que dinheiro. Então, Satanás é muito rico porque ele tem todas essas informações nesse banco de dados imenso, maior do que o do Google, sobre a vida de todos nós, sobre o comportamento de todos nós. Então, veja como ele trabalha contra a unidade da igreja, usando essas informações. Veja, se eu pudesse botar uma câmera oculta na casa de cada um de nós, e tivesse todas as informações sobre o que acontece lá, e isso tudo fosse estrategicamente divulgado, não precisa ser divulgado em rede nacional, mas precisa ser divulgado para as pessoas certas, para criar os atritos que eu desejo criar. Para você entender o que eu estou dizendo, é como se Satanás soubesse que você é uma pessoa muito orgulhosa, e ele sabe que o outro irmão não leva desaforo para casa. Ele conhece alguns aqui que não levam desaforo para casa. Tem alguns aqui que fazem isso? Tem. Ele conhece. Ele conhece outros aqui que são fofoqueiros. Conhece? Conhece. Tem alguns, eu não vou apontar ninguém, tá? Quem faz isso é Satanás. Não vai apontar você também. Ah, eu conheço. É que não, você não conhece nada. Satanás é que sabe. Mas ele sabe que tem irmãos aqui orgulhosos, sabe que tem irmãos aqui que não levam desaforo para casa, sabem que tem irmãos aqui que são fofoqueiros, sabem também que há um aqui que gosta de se fazer de vítima. Tem alguém que gosta de se fazer de vítima? Tem.
e Satanás conhece. Aquele que se acha vítima de tudo, que sempre é injustiçado, que tudo a culpa cai em cima dele, ele sabe também dessa pessoa. Também tem aqueles que acham que a culpa é sempre dos outros. Satanás conhece essa pessoa também, sabe dos seus hábitos, sabe dos seus próprios defeitos, e ele conhece também que há alguns aqui que não enxergam os seus próprios defeitos, mas têm uma vista boa beça para enxergar o defeito dos outros. Satanás sabe disso, está tudo no Google dele. Ele pesquisa lá e vê, nessa igreja aqui, quem é orgulhoso? Pum, aparece lá. Nessa igreja aqui, quem é vítima? Aparece lá. Quem é fofoqueiro? Quem gosta de falar dos outros e não admite nada a seu respeito? Quem acha que está sempre errado e os outros estão sempre certos ou vice-versa? Ele sabe todas essas informações. E o que ele faz? Ele usa essas informações para nos colocar uns contra os outros. Por isso que existem pessoas com quem a gente se relaciona facilmente e outros com quem a gente tem dificuldade de relacionar, porque esses defeitos são visíveis ou são feitos conhecidos pelo inimigo das nossas almas, no intuito de nos jogar uns contra os outros. Ele usa os nossos defeitos para nos colocar um contra o outro. Agora, irmãos, o que salta aos olhos, o que a gente tem que entender, como eu disse já, é que Jesus também conhece os nossos defeitos. Então, quando Satanás usa os nossos defeitos, não é para Jesus que ele os usa, porque Jesus já conhece os nossos defeitos. Mas ele faz uso disso para nos colocar uns contra os outros. E a Bíblia diz que essa é a sua especialidade. Mas Jesus não usa os nossos defeitos contra nós. Ele age conosco com graça e com misericórdia. Se Jesus não relevasse os nossos defeitos, aonde estaríamos agora? Se não tivéssemos o perdão de Deus, se não fosse a misericórdia que se renova a cada manhã, aonde estaríamos agora? A Bíblia diz, consumidos. A causa de não sermos consumidos são as misericórdias de Deus que se renovam diariamente sobre nós. Então, os nossos defeitos seriam suficientes para nos desqualificar e não nos permitir acesso ao céu, porque ninguém aqui tem credenciais para entrar no céu. Dá para entender isso? Ninguém na humanidade tem credenciais, crachá, para entrar no céu. Não tem. Porque o nosso cartão de visita são os nossos defeitos, as nossas falhas, que são muitas, de diversas formas, e Deus todas conhece. E a Bíblia diz que Satanás nos acusa diariamente. Mas, na verdade, é uma perda de tempo, porque as acusações que ele faz já são conhecidas por Deus. Será que Satanás conta para Deus alguma coisa que você fez que ele mesmo não saiba? Satanás pode contar para Deus, olha, ele aquele dia fez isso, assim, assim, o senhor não viu, não? É claro que Deus viu. Mas Satanás insiste em acusar. E especialmente usa essas informações para, de acordo com as nossas fraquezas, nos atacar. Ele não nos ataca naquilo que somos fortes, ele nos ataca naquilo que somos fracos. E pelas fraquezas nos coloca uns contra os outros. Uns são colocados em oposição aos outros por causa dos defeitos que temos e que Satanás instiga para que eles sejam transparentes e visíveis, exatamente para aquele que não poderia ver aquilo que ele achou em mim. Então, irmãos, essa é uma realidade. Mas ao contrário de Satanás, que usa nossos defeitos contra nós, a Bíblia diz que Jesus nos defende. Quem é o advogado? Jesus. O que a Bíblia diz? Filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o advogado de defesa. Satanás, o promotor da acusação, acusa diariamente, mas quem defende? Jesus. Quem desempenha melhor esse papel? O promotor ou o advogado de defesa? O promotor é muito bom, mas o advogado de defesa é melhor ainda.
porque ele não apenas defende com palavras, mas ele defendeu com a sua vida. Ele entregou a sua vida por nós. Essa é a defesa que Jesus nos faz. Abra a Bíblia aí rapidinho, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, para você ver essa realidade. Apocalipse capítulo 12, verso 10, diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso. Quem foi expulso? O acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Veja, o acusador será expulso, mas até ser expulso, o que ele faz diariamente? Nos acusar continuamente, diariamente, diante de Deus. Mas Jesus um dia vai expulsá-lo completamente. E hoje ainda ele tem nos defendido dessas acusações diárias que se levantam contra aqueles que nele creem. E eu preciso saber, irmãos, que da mesma forma que Jesus me defende, ele defende todos os cristãos. Tem algum cristão aqui essa manhã? Você é de Cristo? Tem algum que pertence a Cristo aqui? Você pertence a Jesus? Olha o problema, ele te defende. Amém? Jesus defende você? Jesus defende a mim? Então ele não defende só um ou ao outro, ele defende a todos que são seus. Ora, se Jesus me defende e defende também ao meu irmão, como é que eu posso falar mal do meu irmão? Se eu fizer alguma coisa contra o meu irmão, quem é que vai defendê-lo? Aquele que me defende. Aquele que me defende é o que vai defender o meu irmão. Pensa na responsabilidade disso, antes de dizer alguma coisa, antes de fazer alguma coisa contra um filho de Deus. Dá para pensar nisso? Imaginando que você é um filho de Deus. Deus, através de Jesus, defende você. Mas se você se levantar contra outro filho de Deus, o mesmo que te defende também o defenderá. E nesse momento, o defenderá contra você que o está atacando. Se nós lembrássemos dessa realidade, irmãos, talvez a gente se desse melhor. Porque todos aqueles com quem você se encrenca na igreja ou fora dela, se são cristãos assim como você está entrando numa batalha perdida. Porque você está lutando contra alguém que Deus defende. Assim como também aquele que entrar numa batalha contra você, está numa batalha perdida, porque está lutando contra alguém que Deus defende. Contra Israel não vale encantamento. Nós somos hoje também Israel, então estamos debaixo da proteção de Deus, mas preciso lembrar que o meu irmão que está comigo aqui essa manhã, também está debaixo da mesma proteção, e se eu me levantar contra ele, o mesmo que me defende, o defenderá. Se a gente pensasse nisso antes de fazer qualquer mal a qualquer um de nós, antes de levantar uma calúnia, antes de fazer uma fofoca, antes de levantar uma implicância, antes de fazer uma acusação falsa, antes de deixar a mente viajar na maionese a respeito de alguma coisa, antes de contar uma história, antes de acusar, você deveria se lembrar: Jesus vai defender essa pessoa. A não ser que a gente seja tão cínico a pensar que só eu sou filho de Deus. A mim Deus defende. E ainda me ajuda a atacar os outros. Não é, irmãos? Pode ser que tenha gente que pense assim: não, eu sou filho de Deus, eu tenho certeza disso. Ele está do meu lado, ele vai me defender, eu vou atacar quem eu quiser, porque os outros, ninguém tem um filho de Deus aqui na igreja, só eu. Se é assim que funciona, irmãos, cuidado, pense sobre isso, porque Jesus defende. E aí que entra o texto que a gente leu aqui no início. Não sei se você prestou atenção nas duas passagens aqui, mas elas ilustram direitinho a atitude do Senhor Jesus contra pessoas que estavam acusando os seus discípulos.
Contra quem foram aquelas acusações? Todas as duas acusações, de Mateus 12 e Mateus 15, foram acusações contra os discípulos de Jesus. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que Jesus os defendeu. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o seguinte: os discípulos erraram. Nas duas situações houve um erro dos discípulos. Vamos ver. Mateus 12, versículo 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Isso é um erro para aquela época, para aquele contexto. Isso é um erro. É um erro de verdade, porque Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, todos eles guardavam o sábado, conheciam a lei cerimonial a respeito do sábado, conheciam como isso era praticado, e em dia de sábado nada poderia ser feito, nenhum esforço poderia ser feito, não era dia de colher nada, nem de plantar nada. Pelo contrário, se dizia: você vai plantar por 6 dias, você vai colher por 6 dias, mas no 7º você não vai fazer nada, você vai simplesmente descansar. E aí os discípulos, no sábado, no dia do descanso, entraram na plantação e começaram a colher espigas porque estavam com fome. Havia um bom motivo? Havia um bom motivo, fome. Mas diante da lei, do costume vigente, da sociedade da época, isto era um erro. Então entenda que a acusação não foi infundada, não foi uma acusação inventada, não foi uma calúnia, foi uma acusação verdadeira. Em Mateus 15, 2, vamos ver? Mateus 15, verso 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? O que eles estavam fazendo agora? Comendo sem lavar as mãos. Era uma tradição dos anciãos. Não havia um mandamento específico na Bíblia sobre isso, mas haviam muitas passagens bíblicas que recomendavam esse tipo de higiene, ainda que fosse cerimonial. Isso era recomendado, isso era praticado, isso era costume da sociedade. No mínimo, não obedecer a esse costume causaria algum escândalo. E a Bíblia diz que nós não devemos causar escândalo. Concorda? Mesmo aquilo que é lícito pode não me convir. Então eu não deixo me dominar por aquilo. Não tem pecado nenhum, mas não devo fazer porque causa escândalo em alguém. Então, mais uma vez, os discípulos erraram. Foram 2 erros cometidos por eles. Não foram acusações falsas, não foram fofocas, não foram invenções, não foi uma fofoca maligna, não. Foi algo real que eles fizeram de errado. E aí, como é que a gente reagiria numa situação dessa? Vimos alguém fazendo algo errado. Vimos alguém da igreja fazendo algo notadamente errado. Errado, seja pelo escândalo, errado, seja pela lei, pelos costumes, sei lá o quê. A acusação era real, era verdadeira. O que a gente faria se visse um irmão assim? O que eu, como pastor, faria se recebesse uma acusação contra um dos diáconos da igreja? Acusação real, provada, fotografada. Já pensou nisso? E agora? E agora? Como é que se faz? Bom, quer dizer que a gente deve relevar qualquer erro? Que a gente deve ignorar qualquer coisa de ruim? Não. Mas a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas a quem Jesus defende. A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que são protegidas por Jesus. Nos 2 casos, as acusações partiram de gente letrada, de gente culta, conhecedora da Bíblia, de gente religiosa, de gente impecável no seu procedimento diante da igreja, doutores da lei, fariseus, escribas,
pessoas de um grande conhecimento bíblico acusaram. Não foi acusação de qualquer um, não foi acusação de um fofoqueiro, foi acusação de alguém respeitável na sociedade. E real, porque de fato era algo real. Mas o que Jesus fez quando alguém falou mal, mesmo sendo verdade, de um dos seus discípulos? Aonde eu quero chegar com isso? Para que você entenda como Jesus nos defende. Não nos defende só quando a gente está certo, nos defende também quando a gente está errado. Por quê? Quer dizer que ele apoia o erro? Não. Depois ele chicoteia em casa. Dá para entender isso? Ele não apoia o seu erro nem o meu, mas diante de uma acusação de qualquer que seja, ele me defende. Depois em casa a gente vai ver como é que fica. Não é assim que funciona? Você tinha alguém assim na sua casa, sua família, sua avó? Na hora, fazia de conta que não era nada. Chegava em casa, o chinelo voava. O cinto comia. É assim. Jesus não apoia o erro de ninguém. Mas os discípulos por quem ele morreu, e no caso ele iria morrer ainda por esses, ele defende. Ele defende. Independente da razão, de estar certo, de estar errado, ele defende. E isso é um alerta para nós. Porque quando o texto diz que chegaram aqui as pessoas, elas chegaram cheias de razão. Veja, o capítulo 12, versículo 2, diz assim, olha: os fariseus, porém, vendo isto, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. A acusação é perfeita, é simples. Não precisa de inventar muita coisa. Os teus discípulos estão fazendo à vista de todo mundo o que todo mundo sabe que não se deve fazer no dia de sábado. Essa é uma acusação muito simples. Seria, na linguagem aí dos advogados, um caso fácil. Caso fácil, foi pego lá, está fazendo. Foi pego em flagrante. Não tem atenuante, não tem nada para argumentar. Essa é a acusação que fizeram. No capítulo 15, a mesma coisa, versículo 2, ó. Porque transgridem os teus discípulos a tradição. É uma transgressão. Estão transgredindo. Também uma acusação muito simples e fácil. E aí Jesus, como é que defende isso? No capítulo 12, no versículo 3, ele diz assim: mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa, porque eles trabalham no templo? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Veja a defesa que Jesus fez sobre esses homens. Ele defendeu os seus discípulos com a própria palavra. Aí você pensa, peraí, mas a palavra justifica um erro que eu possa cometer? Não, ela não justifica um erro que eu possa cometer, mas ele centralizou nele, ao dizer no versículo 6 que estava ali alguém que era maior do que o templo, alguém que era maior do que qualquer dessas coisas. Então o que ele disse foi: os discípulos comigo estão acima de qualquer lei, estão acima de qualquer coisa, porque estão comigo que sou maior do que qualquer coisa. Não é isso uma carta branca para a gente fazer o que quer. Entenda isso, tá? Entenda muito bem o que está sendo dito. Mas Jesus os defende na palavra, contra um fariseu, doutor na palavra. Você não leu o que fez Davi? A Bíblia diz que Davi, quando estava com fome com seus homens, entrou no templo e comeu dos pães que só o sacerdote poderia tocar. E Deus não o fulminou, Deus não o condenou. E talvez na Bíblia você veja alguns exemplos de que por muito menos Deus fulminou pessoas. Aí a gente pensa assim, peraí, será que Deus tem 2 pesos e 2 medidas? Não, não tem. Mas sabe o que é o problema? É que o nosso conceito de justiça está muito aquém do conceito de justiça de Deus. Quer ver um exemplo?
A gente acha que justiça é tratar todo mundo igual. Tratar todo mundo igual não é justiça. Sabia disso? Parece difícil de entender, mas não é. Tratar todos da maneira igual não é justiça. Por exemplo, você tem funcionários, quero tratar todos da maneira igual. Você tem filhos, quero tratar todos da maneira... Você consegue tratar todos os seus filhos da maneira igual? Não dá. Porque tem um que merece mais do que o outro. Tem um que te dá mais alegria do que o outro. Então a justiça não é tratar, porque quando você trata todo mundo igual, você está cometendo injustiça com aquele que é bom. Porque você acaba nivelando por baixo. Jesus vai nivelar sempre pelo alto, pelo padrão de Deus, entende? Então tratar todo mundo igual não é justiça. Não é. Pelo contrário, tratar todo mundo igual promove injustiça. Você vai amar todos os filhos, você vai amar, você não vai deixar faltar pão para nenhum. Mas o que vai te dar o colinho é aquele que você sabe que é mais chegado, é mais carinhoso. É assim que funciona. E Jesus está com os seus discípulos. Deus trata a todos da mesma forma, porque deu a todos a oportunidade de serem discípulos. Amou de tal maneira que deu. Todos têm a chance, mas quem é dele tem um tratamento especial, irmãos. Quem pertence a ele tem um tratamento especial. Não é que ele passe a mão na cabeça pelos erros cometidos, mas ele defende até na palavra. Ele diz, olha, eles estão comigo. E se estão comigo, é diferente. Estar com Jesus é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, irmãos. Estar com Jesus. Você talvez se sinta seguro, porque eu estou com aquele amigo fortão. Não, eu estou seguro. Não, eu estou com segurança armada, eu estou seguro. Não, não está não. Você está seguro quando você está com Jesus. Estar com Jesus é o melhor, irmãos. E é assim que a justiça de Deus se opera. E lá em Mateus capítulo 15, veja a defesa como aconteceu, praticamente da mesma maneira, do 3 ao 6 no capítulo 15, diz, ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Aqui ele já jogou contra eles a mesma coisa que eles estavam jogando contra o discípulo. É você acusar os outros de algo que você mesmo faz. E quantas vezes a gente faz isso na igreja, irmãos? Acusando um irmão de algo que a gente faz, sem que ninguém esteja olhando. Falando mal de um irmão por algo que ele faz, que foi visto por todos, mas na verdade eu, quando estou sozinho, faço a mesma coisa. Ou se não faço, penso em fazer. É a mesma coisa. Estamos jogando no outro, acusando o outro daquilo que faço. Jesus ensinou, tira a trave do teu olho para depois você se preocupar com o cisco do olho do seu irmão. É mais ou menos isso que aconteceu aqui. Ele disse a essas pessoas, vocês também fazem isso, vocês transgridem o mandamento por causa da tradição. Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, todo mundo conhece esse mandamento. Mas vocês, fariseus, vocês usam desculpas para não obedecer esse mandamento. Quando o pai e a mãe precisam de vocês, precisam de uma ajuda, talvez de um apoio financeiro, o que vocês fazem? Dizem, não, isso é para Deus, eu estou servindo a Deus, não posso cuidar de vocês. Jesus disse, vocês estão transgredindo o mandamento. E ele falou isso porque isso era muito comum na época. Os fariseus faziam isso. A pretexto de uma religiosidade, abandonavam o que tinham que cuidar. Dizendo, olha, tudo que você pode esperar de mim, papai e mamãe, eu já dei para o Senhor, então não espere mais nada de mim. Era isso que eles estavam dizendo. E Jesus disse, vocês transgridem o mandamento, da mesma maneira, você jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim você invalida a palavra de Deus por causa da sua tradição. Então Jesus foi na ferida. Ferida essa que deve hoje alertar a gente. Será que nós estamos fazendo isso e por isso não temos a unidade que poderíamos ter? Porque nos acusamos mutuamente ao invés de nos olhar com o olhar de Jesus, irmãos. É isso que é importante. Veja, é muito difícil esse julgamento. Então não faça o julgamento. Deixe para mim, deixe para os pastores. Cai tudo no colo da gente. O pastor não está vendo que aquela pessoa ali não podia ocupar aquele cargo? O pastor não está vendo que aquele irmão ali, ele faz isso ou faz aquilo outro? Deixa na minha conta.
Na verdade, você devia deixar na conta de Jesus. Na verdade. Mas eu prefiro que você deixe na minha conta do que você ficar falando mal do irmão. Porque, de repente, aquilo que você acusa ele, se você tivesse do lugar dele, você faria a mesma coisa. Se você pudesse, se tivesse a chance, você faria a mesma coisa. Ou se você não faz o que ele faz, você faz coisas piores, mas ninguém vê. Então, queridos, eu sei uma coisa, Jesus está defendendo ele. Enquanto você o acusa, o advogado dele continua sendo Jesus. Jesus disse, eu sou maior do que o templo. Jesus disse, eu sou maior do que qualquer tradição. Essa tradição de vocês faz com que vocês façam coisas terríveis, só porque nunca viram coisas diferentes. E a tradição, ela é um problema exatamente por isso, porque ela engessa a gente. Já que a tradição diz que tem que ser assim, qualquer coisa que não for assim, ela se torna um pouco escandalosa para a gente. Mas Jesus disse, eu sou maior do que qualquer tradição. Eu sou maior do que qualquer templo. A igreja não é o templo, a igreja são as pessoas. E eu sou maior do que qualquer templo, maior do que qualquer tradição, e aquele que falar alguma coisa contra você, eu vou defender. E foi isso que ele fez, e é isso que ele continua até hoje fazendo por nós. E quando alguém se levanta contra nós, ou fala mal de nós, aponta o dedo para nós, Jesus aponta o dedo para essa pessoa. O Espírito Santo aponta o dedo para essa pessoa, porque ele defende essa pessoa, tanto quanto me defende. Isso tudo, claro, para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que são chamados e escolhidos por Deus. Ele não acoberta os nossos defeitos, porque depois, em particular, você vai ver Jesus diversas vezes repreendendo aqueles discípulos, e até com palavras duras. Homens de pequena fé, quando vocês se converterem. Viu Jesus falando isso para eles? Mas isso no pessoal, não na presença dos acusadores, não na presença de Satanás que nos acusa. Jesus nunca vai concordar com a acusação de Satanás, por mais verdadeira que ela seja. Dá para entender isso? Porque o que Satanás nos acusa são coisas verdadeiras, ele não inventa. Ele pode até, como diz o outro, aumentar. Ele aumenta, mas não inventa. É verdade o que ele acusa, mas Jesus também sabe, e ele defende. E ele defende aquilo que é dele. E o que ele quer nos ensinar com essa mensagem? E aí que a gente precisa prestar toda atenção ao texto. No capítulo 12, lá no versículo 7, há uma grande lição aqui, e depois no capítulo 15 também. Ao terminar dizendo ele que ele é maior do que o templo, ele fala para aqueles fariseus, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado o quê? Inocentes. Mas eram culpados, Jesus. Você é culpado, eu sou culpado. Mas aos olhos de Jesus eu sou inocente. Aos olhos de Jesus você é. Tem dúvida disso? Se você tiver dúvida, você não é salvo. Se você espera ser salvo pelo seu bom comportamento, você não é salvo. Você é culpado aos olhos do diabo. Mas aos olhos de Jesus você é inocente. E ele disse, vocês não entenderam o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Você está sacrificando muito, mas tendo muito pouca misericórdia. Eu não preciso de sacrifício, mas você precisa de misericórdia. Esse é o problema. Deus não precisa de nenhum sacrifício nosso, mas nós precisamos de toda a misericórdia disponível para não sermos consumidos a cada manhã. Porque o que a gente merece, ela já está longe há muito tempo, irmãos. Então Deus não precisa de nenhum sacrifício que eu faça, mas eu preciso de toda a misericórdia. Ora, se eu preciso de misericórdia, Deus está dizendo, eu não quero sacrifício, eu quero que você também haja com misericórdia. Foi como ele disse àquele homem, quando contou a história do bom samaritano, ele disse, vai você e procede do mesmo jeito. Haja com misericórdia também. Proceda assim. Isso que importa.
é o teu procedimento dessa forma, com misericórdia. Será que nós que precisamos de tanta misericórdia não conseguimos ser misericordiosos com os outros? Essa é a pergunta. Talvez você tenha muitos motivos para se chatear com alguém aqui na igreja. Talvez você tenha muitos motivos para falar mal de alguém aqui, porque são verdadeiros os seus motivos. Mas Jesus está pedindo a você: tenha misericórdia do jeito que eu tenho de você. Tenha misericórdia da mesma forma que você precisa de misericórdia. Não faça como o filho mais velho da história do filho pródigo. Eu te sirvo há tanto tempo, nunca deu um boi por mim. Mas esse teu filho estava morto. Teu irmão estava morto e reviveu. Você não, você estava aqui sempre. Não é sacrifício. Eu não quero teu trabalho exaustivo. Eu quero que você aprenda a ter amor. Eu quero que você aprenda a ter misericórdia. Eu quero que você aprenda a ser parecido com Jesus. Foi por isso que Ele nos salvou. Salvou gente culpada, não salvou gente inocente. Aos seus olhos, agora somos inocentes. Mas sabemos no íntimo que somos culpados. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida de que é culpado? Não temos. Então Ele espera que a gente use de misericórdia para com os outros. Em Mateus 15, no versículo 7 ao versículo 8, Ele ensina outra coisa, diz àqueles homens hipócritas: bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de nós, de mim. O que ele está dizendo aqui? Que é possível louvar com os lábios e ter o coração longe. É possível, é bem possível que isso aconteça. E quando é que eu faço isso? Quando eu estou aqui na igreja, sirvo, me sacrifico, me dou, faço tudo pela igreja, mas o meu coração está longe de Deus. Quando preciso falar mal de alguém, falo de forma implacável. Quando quero acabar com a reputação de alguém, acabo de forma implacável. Misericórdia Ele quer, e não sacrifícios. Ele quer um coração e não louvores de boca. Entende? E Ele diz: você se torna hipócrita. Ele chamou aqueles homens de hipócritas. Estavam acusando com toda a razão, mas com motivação totalmente distorcida, totalmente errada. Então Ele disse: foi a respeito de vocês que Isaías profetizou. Irmãos, se Ele faz isso por todos nós, qualquer um aqui que falar qualquer coisa contra o seu irmão, será repreendido por Jesus. Será repreendido por Jesus. Você entendeu isso? Irmãos, só houve uma vez em que Jesus se calou, quando a acusação foi contra Ele. Lembra disso? Como ovelha muda, foi levada ao matadouro. Como ovelha muda, não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. Quando a acusação foi contra Ele, Ele se calou. Mas quando a acusação é contra um de nós, Ele abre a boca para defender. A gente podia imitar Jesus. Amém, irmãos? Não vai na onda dos outros. Se alguém te disser alguma coisa, primeiro diga assim: eu não quero ouvir. Porque se eu ouvir, eu já estou meio que alimentando isso. Se você disser: olha, eu não quero ouvir, não me conte isso, conte para Deus. Deixa Deus falar o que Ele acha disso aí, tá? E olha, lembra que Jesus defende essa pessoa, hein? Conte para Ele, conte para Deus. Não conte para mim, não. E ainda que você escute ou fique sabendo, pensa melhor antes de repassar, pensa melhor antes de falar, pensa melhor antes de formar um juízo, porque pensa se você não faz a mesma coisa e de repente se esconde atrás de uma capa de espiritualidade, simplesmente para acusar o outro daquilo que você mesmo faz ou gostaria de fazer. Então, queridos, é uma lição que Jesus nos dá hoje, para o bem da unidade do corpo de Cristo nesse lugar. Mais misericórdia, menos sacrifício. Mais misericórdia é o que Ele espera de nós. Mais compreensão, mais coração aberto, mais perdão é o que Jesus espera de nós. Para a gente poder participar da ceia com o coração leve e tranquilo, lançando sobre Jesus qualquer acusação que venha contra nós,
lançando sobre ele toda e qualquer desavença, colocando diante dele, para que a gente tenha paz uns com os outros e lembre daquilo que ele fez por nós. Que assim o Senhor realize, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, abençoa a igreja com essa palavra, abençoa a nossa mudança, a nossa transformação, e lembra-nos, Senhor, a qualquer momento que venhamos a proferir qualquer acusação contra quem quer que seja, com razão ou sem razão, lembra-nos que o Senhor estará defendendo, que o Senhor estará também apontando para nós, também estará dizendo para nós: lembra de onde eu tirei você, lembra do que eu fiz por você, lembra de quanta misericórdia eu te dei, agora dê misericórdia também. Senhor, faz isso por nós, lembra-nos disso essa manhã, em que vamos nos lembrar do Senhor através da ceia. Fica latente no nosso coração essa palavra, para o bem da unidade do corpo de Cristo nesse lugar. Abençoa a tua casa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você vai receber agora a ceia do Senhor, e todos que são cristãos estão convidados a participar. Mas como diz a Bíblia, examine o teu coração, para depois participar. Vamos louvar. Tudo governa, Jeová, Rafa, meu Senhor.
de Jesus. É para Ele que nós celebramos a ceia essa manhã, como diz a Bíblia, em sua memória do que Ele fez por nós, e cada um de nós possa entender o significado desse momento, de celebrar, de ter comunhão com Deus, de ter comunhão com a Igreja de Jesus, aonde nós nos encontramos. É um momento de intimidade para o qual Jesus só convidou os seus discípulos mais chegados. E agora nós que estamos na mesa do Senhor, somos esses discípulos mais chegados. Temos sido amados por Ele, temos sido defendidos por Ele, como ouvimos aqui essa manhã. E aqui estamos nós para agradecer pelo pão que partimos. Oh Jesus, obrigado por esse pão que simboliza o teu sofrimento, teu corpo, que sofreu na cruz pelos nossos pecados, que pagou um preço que era nosso, Senhor. A culpa sempre foi nossa. O Senhor nunca teve culpa, mas levou todas as nossas culpas, para hoje nos ver como inocentes. Assim disse a tua palavra, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez. Em tua memória, em memória desse acontecimento, que nós estamos aqui celebrando a tua morte, esperando a tua vinda para estar novamente conosco. Abençoa esse pão e que nós possamos entender todos os benefícios recebidos dele. Oramos em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. E aqui está o cálice. A Bíblia diz o cálice da nova aliança em Cristo. Cálice de aliança. Tem uma aliança com Jesus. Você também tem uma aliança com Jesus. Então estamos juntos na mesma aliança. Fazemos parte, somos participantes desta aliança. Estamos unidos e não separados, perto e não distantes. Estamos juntos numa mesma aliança com Cristo. Lembra-nos, Senhor, desse também, Pai. Nos lembramos desta aliança do sangue aqui simbolizado, derramado em nosso favor para o perdão dos nossos pecados. Mas também a tua palavra diz que pelo sangue de Jesus fomos aproximados pelo sangue. Ó Deus, que as barreiras caiam por terra, que nós possamos nos aproximar de um irmão, de uma irmã. Quem sabe que não temos tanta comunhão, não temos tanto conhecimento, talvez tenhamos até uma ideia errada dessa pessoa. Nos aproxima, Pai, esta manhã, para que possamos estar mais juntos, participando dessa aliança. Perdoa os pecados do nosso dia a dia, os erros, as falhas que ainda cometemos, Pai. E Satanás tem nos acusado, mas o Senhor tem nos defendido, porque recorremos sempre ao Senhor, clamando por graça e por misericórdia. Não clamamos por justiça, mas por misericórdia, porque é do que mais precisamos. Ajuda-nos a dar também misericórdia. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Deus, a minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz.
Louvado seja Deus.